Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. Hoje eu vou tratar com vocês sobre o assunto julgar ao próximo. Geralmente as pessoas usam o capítulo 7 de Mateus, versículo 1, não julgueis para não serdes julgados, para dizer que nós não podemos exortar, que nós não podemos chamar a atenção de alguém que está em erro. Isso geralmente é feito por pessoas que não gostam de ser repreendidas, de serem exortadas, de serem julgadas por alguma coisa que ela está fazendo de errado contra o próprio Deus. Mas será que realmente é isso que Cristo quis dizer? Que nós de maneira nenhuma poderíamos julgar ou exortar o próximo? Veremos o que diz Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dos versículos 1 ao 5, que nos diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro, ou seja, um cisco, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se Jesus aqui estivesse falando de um modo geral, para nunca julgarmos ao próximo, nunca exortarmos ao próximo, ele cairia em contradição com a sua própria palavra. Olha o que diz o versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lançais aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Aqui Jesus está fazendo uma analogia sobre os seus ensinamentos e a quem eles deveriam ou não deveriam ser dados. Como então separar aqui quem são os porcos, quem são os cães, se não haver um julgamento? Tem que haver esse julgamento para poder saber quem é o porco, quem é o cão, quem a palavra não adianta ser lançada. E tem mais, no próprio capítulo 7 de Mateus, quando Jesus fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas, como saberemos nós quem é um falso profeta, quem é um verdadeiro servo de Deus, se nós não julgarmos, se nós não vermos? O próprio Jesus fala, pelos bons frutos conheceis a árvore. Como nós veremos se o fruto é bom ou não, se não haver um julgamento? Jesus, em Mateus 23, ele chega a chamar os fariseus de hipócritas e raça de víboras. Será que aí também não houve um julgamento? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele dá a seguinte recomendação aos crentes daquela igreja. Não andeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, sejam idólatras, impuros, beberrões, mentirosos. Espera aí. Também houve um julgamento aqui. Ou como que você vai saber se a pessoa tem essas características? E Paulo diz para não andar com eles e nem se assentar com eles. E o próprio Paulo, na carta aos Gálatas, ele chama os Gálatas de insensatos, porque estavam saindo do verdadeiro evangelho para voltar à prática judaizantes. Houve também um julgamento. Então, irmãos, quando Jesus está falando sobre julgamento, nesses versículos, ele não está falando de um julgamento ou de uma exortação de você fazer alguém que está em pecado ou que está em erro. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está falando sobre o julgamento hipócrita. E o que é esse julgamento hipócrita? É como ele fez uma analogia aqui. Você vê um cisco no olho do seu irmão, ou seja, ele tem um pecado que aparentemente é pequeno, perto do qual você tem, pois você tem uma trave no seu olho, que é uma madeira muito maior. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não vá tentar consertar, exortar o teu irmão, sendo que você tem um pecado muito maior. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, arrume-se primeiro com Deus, se arrependa diante de Deus, deixe os seus pecados de lado. Aí sim você pode exortar, você pode chamar a atenção daquele que está em pecado, daquele que está cometendo algum erro.
Isso que Jesus está dizendo aqui. Ele é contra o julgamento hipócrita, de falar que alguém está em erro, sendo que a pessoa que está falando está num erro muito maior. Mas o interessante é que não para aí. Ele diz que após você ver o seu erro, você se consertar diante de Deus, você continua o processo. Olha o que diz o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, se conserte primeiro diante de Deus. Deixe o seu pecado. E aí o que acontece? Então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. É um processo contínuo. Primeiro você se arrepende dos seus pecados. Você tira a trave do seu olho. E aí você vai tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Entenderam? Então, o que acontece aqui? Você se conserta com Deus, você vê os seus pecados primeiro, se arrepende deles, aí você vai, sim, e exorta aquele irmão que está em pecado, chama-lhe a atenção, abre os olhos dele, para quê? Para julgar, para condená-lo? Não, para tirá-lo do erro e fazê-lo voltar a Deus novamente. O intuito aqui de tirar o cisco do olho do irmão não é você condená-lo, mas é você fazê-lo entender que ele está errando contra Deus, que ele está em pecado e ele se volte para Deus novamente. É isso que Cristo está dizendo. E eu gostaria de complementar isso aqui com o que Paulo diz em Gálatas 6:1. Vejam bem o que o apóstolo diz na carta aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. Olha que interessante que Paulo diz aqui. Se você vê alguém em pecado, você pode sim corrigi-lo. Mas corrigi-lo de que maneira? Com o espírito de brandura. Explicar a ele que ele está errado. Explicar a ele que ele está em pecado contra o Senhor. Isso é o que Jesus também está dizendo, que você pode fazer com o seu próximo. Mas olha o que Paulo diz aqui agora. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então, olha que interessante. Lá Jesus diz para você se consertar primeiro, tirar a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Agora, Paulo diz o seguinte. Você vai até o teu irmão que está em pecado, você que é espiritual, ele quis dizer aqui, experiente na palavra, que conhece a palavra, e procura, com o espírito de brandura, tirá-lo desse pecado. Só que aqui ele fala o seguinte também, mas cuidado, não é porque você corrigiu o seu irmão que você não pode também cair em pecado. É isso que Paulo diz aqui. Todo cuidado é pouco. Você corrigiu o seu irmão, você exortou o seu irmão, você o levou de volta para Deus. Mas cuidado, não se orgulhe, não se ensorbeça, porque você pode cair no mesmo ou num pecado pior. É isso que Jesus quis dizer, irmãos, quando ele diz, não julgueis ao próximo. No sentido de, se você está em pecado, se conserte diante de Deus, e aí sim, você pode ir e exortar e ensinar e tirar aquele seu irmão que está em pecado e levá-lo de volta à comunhão com Deus. Amém, irmãos? Se gostaram, curtam, comentem e se ainda não se inscreveu no canal Tato Paulino, se inscreva e acionem o sininho para receber novos vídeos. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.